E agora vamos falar de vida saudável. Pois é, sexta-feira, você já sabe, é dia de falar de vida saudável aqui no Correio Manhã. E o assunto hoje é a alimentação da criançada. Batata frita, chocolate, refrigerante. Difícil fazer com que eles resistam a esses alimentos, né? Até a gente adulto mesmo, muitas vezes a gente bota o pé na jaca, né? Mas é importante ficar ligado na saúde e educar as crianças desde cedo. Uma boa alimentação é a certeza de uma vida mais saudável. Delícias, é difícil, né? Doces, salgados, para muita gente comer um desses alimentos enche o dia de alegria, né? Mas cuidado na gula, as consequências podem vir no futuro. Esta estudante estava com a avó na praça de alimentação de um shopping. Estava no suquinho, mas olha a batata frita aí. Às vezes pode, mas só às vezes. Você se preocupa com isso? Mais ou menos. O que é que você acha de comer assim mais saudável? Não sou muito acostumada, porque eu não gosto muito de verdura e tal, mas às vezes eu como. A avó diz que faz o possível para controlar a alimentação da neta, mas às vezes passa batido. Eu dou feijão, carne, dou sempre a alimentação correta para ela se alimentar. Procura o mais saudável. Mais saudável, sim. E quando ela diz, não, eu quero uma batata frita, eu quero um refrigerante, aí você fala o quê? Às vezes no domingo, né? Assim, dá uma saidinha aí come diferente. Mas sempre ela se alimenta direito. Olha, eu estou aqui com a Zildeni, a Cecília, que tem 9 anos, o Paulo, o pai aqui da Cecília, né? A mãe, todo mundo aqui, a família reunida na hora de comer. Eu estou vendo que a Cecília está aqui 9 aninhos. E o que é que você está comendo aqui? Um hambúrguer. Um hambúrguer, o que mais? Batata frita e guaraná. Refrigerante, né? É. Você gosta mesmo desse tipo de alimento ou você prefere uma coisa mais saudável, assim, uma verdura, uma fruta? Não gosto desse tipo de alimento. Se eu chegar aqui com um suco e um prato de salada? Não? Não. Vocês observam o que ela vai comer na hora assim? Vocês controlam mais assim ou deixam mais à vontade? Não, a gente controla em casa. O problema é porque nós vemos aqui esporadicamente fazer umas compras, aproveitamos fazer só um lanche no momento. Um lanche rápido. Um lanche rápido. Mas se deixar para ela escolher? Acho que deixar para escolher, ela não escolhe não. Só escolhe assim, hambúrguer, pastel, coxinha, refrigerante, essas coisas. Tem que ficar em cima, né? Tem que ficar em cima. É, as comidas rápidas, frituras, tortas de chocolate, tudo parece muito bom. Mas é preciso mesmo tomar cuidado. A formação dos bons hábitos alimentares deve começar o mais cedo possível. Pode até ser difícil convencer a garotada, mas o desafio é não desistir. É fundamental para a saúde uma alimentação saudável, principalmente com verduras, frutas, legumes, cereais, assim, uma comida balanceada no caso. Agora cá para nós, a mãe dá esse exemplo? Mais ou menos. Pois é, você viu aí, eu perguntei, coloquei ela na parede aí, né, contra a parede, e aí ela acabou confessando. E a gente adulto, realmente, às vezes, a gente não dá o exemplo, né, para a criança, para o adolescente. E nós temos que ser o exemplo, né? E realmente é uma tarefa difícil, mas tem como resolver. Aqui no estúdio, a gente recebe a nutricionista Júlia Grise. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Richelle? Pois é, eu já começo perguntando quais são os principais alimentos que devem ser evitados, hein, Júlia? Olha só, a alimentação da criança, ela não difere de um adulto, né? As recomendações são basicamente as mesmas. Então, evitar os alimentos industrializados, né? Evitar os alimentos ricos em açúcares, em gorduras, né? Então, essa alimentação ela não vai ser muito diferente, né? Por isso que a gente fala que é muito importante que essa educação ela venha desde o início, né? Desde a infância. E o primeiro responsável por essa educação acaba sendo a própria família, né? Aquele meio que ela se desenvolve, seja os pais, os avós, né? Então, por isso que é muito importante que essa alimentação seja realmente para toda a família, não só para a criança, né? Na lancheira da criança, por exemplo, o que botar? Isso é uma grande dúvida, né, dos pais. Hoje a gente vê muito o imediatismo, né, o corre-corre do dia a dia. Então, os pais eles acabam buscando esses alimentos mais práticos, né, que muitas vezes não são os mais saudáveis, tá?
E aí acabam botando suco de caixinha, coloca os salgadinhos, né, os biscoitos recheados. Então a gente está sempre voltando para aquele alimento mais natural, né? Aquele alimento que realmente vai dar o nutriente necessário para aquela criança se desenvolver. Né? Porque hoje a gente sabe que a grande maioria dos alimentos industrializados, eu falo a grande maioria porque hoje a gente ainda encontra produtos bons, né? Desde que tenha muito cuidado nessa escolha. Mas a grande maioria realmente são ricos em açúcares, em gorduras, né? E em produtos, em aditivos químicos, né? Que isso causa grande prejuízo à saúde da criança. Então você buscar aquele alimento mais natural, como as frutas, né? Os leites e iogurtes, os cereais, né? Os pães. Então tudo isso vai fazer com que aquela criança realmente receba aquele nutriente importante para o seu desenvolvimento. Você está aí em casa, quer participar dessa conversa? Então manda uma pergunta aqui para a gente, faz algum comentário, tem algum exemplo aí na sua casa, né? De alguma coisa que aconteceu aí com seu filho ou com alguém da família, manda aqui para interagir aqui conosco nesse bate-papo aqui sobre vida saudável. E como convencer, Júlia, os adolescentes a mudar os hábitos, hein? Porque coisa que adolescente gosta é fast food, por exemplo, né? Até como foi falado aí na reportagem, não só os adolescentes, mas crianças, os adultos também, né? Na verdade, nós temos essa preferência realmente para os alimentos mais doces, né, mais gordurosos, porque a gordura e o açúcar, querendo ou não, é o que dá um sabor mais, né, para o alimento. E, na verdade, é muito mais complicado você estar buscando educar um adolescente, né, porque nos nossos hábitos de hoje, a gente já tem desde a infância, né, e quanto mais demorar para fazer essa reeducação, mais difícil fica, né? Mas nada é impossível, né? Então, realmente, você está buscando mostrar àquele adolescente a importância de se ter uma alimentação saudável, porque hoje, muitas vezes, as pessoas pensam o seguinte: não, eu sou criança ainda, ou é adolescente, ainda, né, ainda pode comer à vontade, porque depois, quando tiver adulto, se preocupa com isso. E hoje a gente já vê o grande índice de doenças nessa fase, né? Então, obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso que muitas vezes a gente encontrava mais em pessoas realmente com idade mais superior, hoje a gente vê muito em criança, em adolescente. Então a alimentação saudável não é só para o adulto, para o idoso, é para, né, todos. E quanto mais cedo, né, for essa educação, né, esse cuidado, melhor para o indivíduo, né? O pessoal já está participando aqui conosco. A Desirê, eu acho que já tem pergunta aí, né, Desirê? Tenho sim. Bom dia. Olha só, o Vinícius Fortuna, ele falou assim: às vezes a gente troca a batata frita pela batata feita naqueles aparelhos que cozinham pelo ar. É realmente mais saudável, né? Tem aquela marca agora que você não usa mais óleo, coloca naquela maquininha. Seria uma boa alternativa para as crianças? Vamos dizer que é menos ruim, né? Mas você buscar, porque assim, hoje a gente vê muito a preocupação com calorias, né? Quando a gente fala em alimentação saudável, pensa muito em calorias. Mas a gente deve enxergar um alimento como um todo, né? Não só as calorias, mas também ele como um todo. Então, você está buscando alternativas mais saudáveis sempre será a melhor opção, né? No caso da batata, o grande problema seria a quantidade dessa ingestão, né? Muitas vezes eles não se contentam com uma só porção, então acabam comendo muito. Querendo ou não, a batata é carboidrato, né? E quando a gente consome exageradamente, acaba tendo prejuízo. Então eu diria que é melhor do que estar utilizando a forma frita, né? De fritura, porque a forma que a gente vai preparar aquele alimento também é muito importante, né? Eu costumo até falar o seguinte: vai oferecer uma carne, né? Eu vou pegar uma carne magra, tudo bem, mas vamos ver a forma de preparo, né? Porque adianta pegar uma carne magra, muitas vezes até mais cara, né? E colocar lá para preparar numa fritura, por exemplo, ou pegar um feijão, todo tipo de feijão, aí vai e coloca linguiça, carne de porco, né? Então a forma que você vai preparar aquele alimento, o ingrediente que você vai utilizar para preparar aquele alimento vai também realmente ser muito importante nesse resultado final.
Mais uma? O nutricionista disse assim, menino, não comi nada de errado, só feijão de noite. Ele disse, ó, minha linda, aí não dá certo, né? Tem uma dúvida aqui da Edilange, ela é lá do Valentina. Ela disse o seguinte, minha filha tem 14 anos, só come macaxeira com carne de sol e quer tomar hipercalórico. Pode? Ela já faz academia, tem 14 anos. Hipercalórico, né? Então, essa suplementação, né, ela realmente, alguns casos são necessários, mas isso realmente é muito importante que tenha um acompanhamento nutricional, porque há necessidade de ver todo o histórico dessa pessoa, se há realmente essa necessidade de estar adicionando uma suplementação, tá? Como eu falei, é difícil, quanto mais tempo passar para ver essa mudança, mais difícil fica, porque a gente vai aderindo muito aos nossos hábitos, né, os nossos costumes, mas não é impossível. Né? Então, nós nos adaptamos, nosso organismo se adapta a novos hábitos. Agora, há uma necessidade realmente de uma persistência, né, nesse hábito para que a gente realmente aprenda e consiga conviver com ele. Né? Por isso que eu falo, se hoje a gente vê muitas dietas, principalmente em adolescente, quando está buscando muito o corpo, né, perfeito, então vem muito essa busca do emagrecimento de qualquer forma. Isso é um prejuízo muito grande. Né? Porque se você não está buscando realmente aquele hábito que você vai mudar para a vida toda, que vai realmente fazer um efeito a longo prazo, não adianta. Você até consegue emagrecer naquele período, mas como você não é um hábito que você não consegue persistir, volta tudo de novo. E às vezes, muitas vezes volta até mais, né? E essa dica vale não só para as crianças e adolescentes, como você falou aí, para todos, né? Para todos. Obrigado, Júlia, por sua participação mais uma vez aqui no Correio Manhã, viu? E se você tem alguma dúvida aí que não ficou respondida, então só entrar em contato aqui com a nossa produção que a gente passa a sua dúvida, o seu questionamento aí para a Júlia, tá bom? Obrigado, Júlia.